Continuamos aqui na Superintendência da Polícia Federal e hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu duas visitas. Uma primeira já estava autorizada, que foi do seu filho Jair Renan, e a segunda foi de Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, esposa de Bolsonaro, esteve aqui na Superintendência da Polícia Federal. Quem chegou primeiro foi Jair Renan, ele chegou ali por volta das 9h15 da manhã e foi o primeiro a conversar com Jair Bolsonaro. Ele ficou com ele por 30 minutos. Em seguida, pouco tempo depois, por volta das 9h23 da manhã, chegou Michele Bolsonaro. Ela chegou a fazer até uma publicação nas suas redes sociais reclamando do pouco tempo que ela teve ali, que ela teria de acesso ao ex-presidente. Isso porque, no domingo, ela esteve aqui enquanto Jair Bolsonaro estava em prisão preventiva e ficou com ele por 2 horas. Nesta quinta, ela ficou por 30 minutos. A ex-primeira-dama saiu primeiro que o filho Jair Renan e não conversou com a imprensa. A gente chegou a fazer algumas imagens dela dentro do carro, mas ela não conversou com a gente. Já em seguida, ele por volta das 11h30 da manhã, agora há pouco mesmo, Jair Renan saiu. A gente chegou a questionar ele, Neila, o porquê que ele demorou tanto tempo para sair, porque a gente lembra que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o período que as visitas teriam para estarem aqui na superintendência seria de 9 às 11 da manhã. Jair Renan saiu depois, às 11h30 da manhã. A gente questionou essa demora, ele disse que estava conversando com os advogados do ex-presidente, que poderia até puxar ali nas câmeras que ele não ficou mais que o tempo que foi determinado pela Justiça, no caso, pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele também falou sobre a situação do presidente, ele disse que ele estava muito abalado. A gente perguntou também, Neila, se ele chegou a conversar com ele sobre a questão política, porque é um dos assuntos, né, que acaba ganhando um pouco mais de foco nesse momento, já que Jair Bolsonaro está de fora desse jogo eleitoral, eleição que acontece em 2026. Ele está inelegível até o ano de 2060 e até o momento ali o partido à sua volta, o PL, o Partido Liberal, e também a parlamentares que fazem parte ali da sua base, ainda não disseram qual nome Jair Bolsonaro deve apostar para as próximas eleições. Jair Renan disse que eles não conversaram sobre isso, que falaram sobre futebol e outros assuntos que não sejam ligados à política. Ele chegou aqui, Jair Renan, com uma sacolinha, Neila, e a gente perguntou o que tinha dentro dessa sacola. Ele disse que eram alguns livros para que o ex-presidente pudesse passar ali o tempo, o período que ele vai ficar aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi recebido aqui, nós tivemos a presença de alguns apoiadores, não um número muito grande, mas tivemos apoiadores e mais a presença da imprensa. Agora o que a gente tem de novidade por aí, Neila, é que nesses próximos dias, os filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, que já estiveram com o ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo, na terça-feira, aliás, eles estiveram com o ex-presidente na terça-feira pela manhã e no período da tarde, o ministro Alexandre de Moraes decretou então aí o trânsito em julgado da ação em que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses por liderar toda a trama golpista, e aí agora eles pediram novamente uma visita, agora Jair Bolsonaro cumprindo pena. Então as primeiras visitas que ele teve cumprindo essa pena foi de Jair Renan e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Neila. Muito bem, vamos colocar o Felipe nessa conversa também, produção? Chama o Felipe Monteiro para a gente fazer análises. Muito boa tarde, Felipe. Tá aí, ó, Jair Renan, Michele Bolsonaro visitando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu também aí o benefício, o direito de ter a alimentação levada, né, de casa para a Superintendência da Polícia Federal. Aí, com aquela justificativa de que ele precisa de uma alimentação balanceada por conta aí dos problemas de saúde, mas o próprio Jair Bolsonaro já demonstrou o seu medo de uma comida envenenada. Dito tudo isso, mais um dia de cumprimento de pena dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Até agora, nenhuma manifestação a mais da defesa de Jair Bolsonaro. Continuamos esperando para ver se, em breve, alguma coisa pode mudar no segmento do cumprimento dessa pena, nem que seja a questão da prisão humanitária, que certamente a defesa deve pedir muito em breve. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Neila, Marília, nossos telespectadores. Mais um dia, né? Mais um dia cobrindo ainda novidade, prisão do Jair Bolsonaro.
e mais um dia cobrindo, né, a visita da família, dos filhos. Com certeza, Neira, essa é uma grande questão, né? Qual vai ser o próximo passo da defesa do Jair Bolsonaro? Eles já falaram que iam entrar com embargos infringentes, mesmo Alexandre de Moraes tendo considerado os embargos infringentes interpostos por parte da defesa como protelatórios e como não providos, né, por conta daquela interpretação do Supremo Tribunal Federal. Mas, com toda certeza, a defesa irá pedir, né, a prisão domiciliar humanitária do Jair Bolsonaro. E aí a grande dúvida é como que Alexandre de Moraes irá se portar em relação a esse pedido da defesa. A gente sabe, né, que dificilmente nos próximos meses, semanas e dias, né, a defesa terá êxito nesse pedido, porque é muito recente a tornozeleira eletrônica ter sido violada, né, pelo Jair Bolsonaro. Então, com toda certeza, isso está na memória recente dos ministros, da população, da sociedade. Então, dificilmente eu vejo como o STF sendo complacente e sendo tão aberto assim ao pedido da defesa em relação à prisão domiciliar do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, de fato, tem problema de saúde, de fato, é um problema grave na saúde do Bolsonaro. Não tenha dúvida que o simples fato de ele ficar nessa prisão, né, no Departamento da Polícia Federal, aí do Distrito Federal, é algo que vai prejudicar e agravar a saúde dele. Então, com toda certeza, esse pedido e essa circunstância da questão de como vai se portar o Alexandre de Moraes deve mudar de acordo com a saúde do Bolsonaro. A gente sabe, né, que o STF e o Alexandre de Moraes também não querem fazer do Bolsonaro um Marte, né? Então não querem que o Bolsonaro adoeça ainda mais sob a tutela do Estado. Então essas questões todas, na minha opinião, podem sensibilizar o ministro do STF e o relator do caso, Alexandre de Moraes. Bom, já tem matéria nova aqui no Portal Metrópolis. Apenas 30 minutos. Michele lamenta o tempo de visita ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela se manifestou hoje numa postagem na rede social, no Instagram. Essa postagem foi feita minutos depois da saída dela lá na Superintendência da Polícia Federal para visitar o marido. E ela explica que chegou ao local e que aguarda o vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan, concluir seu tempo de visita para visitar o ex-presidente. Claro, isso foi mais cedo. Ela disse o seguinte: acabei de chegar para ver o meu amor. Enquanto espero o Renan concluir o tempo dele, descanso em Deus. Na primeira visita, estive com ele por 2 horas. Hoje, apenas 30 minutos. A ex-primeira-dama conclui dizendo que, apesar dos dias serem difíceis, o coração permanece em paz, porque o Senhor continua no controle de tudo. Meninos, Marília e Felipe, Michele reclama do tempo de 30 minutos, mas que bom, né? Que bom que para eles houve esse benefício da visita. Jair Bolsonaro está conseguindo ao menos receber as visitas dos familiares. Teve audiência de custódia ontem, eu não sei se a Marília acompanhou, se ela tiver acompanhado e puder falar para a gente, só me sinaliza, mas teve audiência de custódia ontem à tarde dos réus do núcleo 1 da trama do golpe, né? Na verdade, é apenas pro forma. Ela tá me dizendo que não, mas enfim, houve essa audiência de custódia que é apenas pro forma, né? O Felipe pode até falar melhor que eu. É apenas para cumprir tabela, né? Digamos assim, é um requisito previsto aí pela Justiça, então, para cumprir tabela, para deixar tudo muito certinho ali nos ritos, houve audiência de custódia ontem à tarde, de forma virtual. Certamente, eu não acompanhei, mas certamente foi um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Continua, então, todos os réus presos. Agora, ano que vem tem eleição, ano que vem tem escolha de novo candidato à presidência da República aqui. A gente já sabe que, apesar do PL da anistia, não será Jair Bolsonaro, então teremos um novo nome. Depois desse novo nome escolhido, depois de todos os réus presos, depois de Ramagem fugido para os Estados Unidos, será que haverá aí a possibilidade de um PL da anistia ou de uma prisão humanitária, domiciliar, Felipe? A gente pode esperar um Alexandre de Moraes um pouco mais com a mão um pouco mais leve, aí depois que o Bolsonaro não for risco nenhum para as eleições de 2026?
Bom, nesse momento, eu não acredito que o Alexandre de Moraes vai ter a mão mais leve, não. Pelo contrário, ainda é muito recente a prisão do Jair Bolsonaro, ainda é muito recente o fato dele ter tentado violar a tornozeleira eletrônica. Então, dificilmente eu vejo nesse curto espaço de tempo o Alexandre de Moraes mudar a opinião dele sobre Jair Bolsonaro e sobre a questão da prisão domiciliar, né, humanitária, que a defesa pediu, assim quando o Bolsonaro foi preso e levado para a Polícia Federal de forma preventiva, antes da conversão da prisão preventiva em execução definitiva da pena. É bom lembrar, só para fazer um comentário sobre o que você colocou, né, a audiência de custódia ela tem duas razões para ser. Primeiro, fazer com que o preso não fique muito tempo distante do Poder Judiciário, né? Antigamente, o preso ficava 48 horas, uma semana, 2 semanas, um mês preso, sem nenhum tipo de contato com advogados, sem nenhum tipo de contato com o Poder Judiciário em si, né? Aí a lei mudou para restringir esse tempo para no máximo 24 horas, né? Então é um momento que o preso deixa de ficar sob a tutela do Estado de forma provisória e vai até o Poder Judiciário, né, se manifestar sobre a questão da prisão, né? E o segundo motivo é para o Poder Judiciário verificar se houve maus tratos na condução para a delegacia, se houve tortura na condução para o presídio e por aí vai, né? Então é uma questão meramente formal, né? Ela não analisa o mérito da decisão judicial que prendeu a pessoa, ela analisa apenas questões meramente formais, né? Então esse é o ponto que eu queria destacar aqui pela sua pergunta. E por fim, Marília e Neila, tem um ponto interessante aqui, né, que algumas pessoas têm falado que essa prisão do Bolsonaro pode gerar, né, a catalisação do processo da lei da anistia. Mas a gente sabe que dificilmente a lei da anistia irá ter um andamento na Câmara dos Deputados, né? E não é porque não tenha a maioria dos deputados federais favoráveis ou não à lei da anistia, né? É porque os líderes partidários, em sua maioria, que é quem manda na pauta que vai em votação na Câmara dos Deputados, junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, não querem levantar o PL da anistia, né? Então essa é a grande questão, né? O pano de fundo disso tudo é o seguinte, né? Apesar do PL e do Bolsonaro poder ter a maioria para aprovar o PL da anistia, a maioria das pessoas, a grande parte das pessoas da Câmara dos Deputados, os líderes partidários que têm mais força do que essa aparente maioria, não querem que o Bolsonaro seja liberado para disputar as eleições do ano que vem.